Fala aí, torcedor do nosso canal RB Futebol, trazendo mais um vídeo aqui no nosso canal. E nesse vídeo para falar do empate entre Santos e Fortaleza, 1-1. Gol do Fortaleza marcado pelo Bareiro e o gol do Santos marcado pelo Bruno Pacheco contra. Pessoal, o resultado foi o melhor? Não, melhor os 3 pontos. Agora, se a gente for analisar com calma, Fortaleza poderia sair com os 3 pontos, dava para sair. Mas qualquer torcedor, se a gente fosse falar no começo do jogo, olha só, não tem o jogo, 1 ponto para cada um. Pô, seria ótimo. Qualquer torcedor do Fortaleza ia falar antes do jogo, não, empate tá bom, empate tá bom. Vamos para ganhar, mas o empate tá bom. Então foi empate. Então, na pior das hipóteses, segurou o Santos. Porque a briga do Fortaleza ali vai ser contra a Vitória e Santos no campeonato mesmo. Então foi fora de casa a partida. Então um ponto soma um ponto e segura o Santos. Eu acho que até melhor segurar o Santos do que o resultado mesmo. E agora é fazer o dever de casa, torcer para o Santos tropeçar. Vai ser assim até o final. Vamos aí para o pós-jogo. Você que ainda não é inscrito, se inscreve e ativa o sininho das notificações. Daqui a pouco eu volto com a classificação atualizada. 45 pontos. Dificilmente. Porque precisa de mais 4 vitórias. E aí tem jogo contra Sport, tem Juventude pelo caminho, mas com pressão, se o Santos não consegue bons resultados agora contra Palmeiras e contra Flamengo, já entra com um caminhão nas costas para jogar contra esses adversários. O Santos perdeu na Vila para o Vitória, não conseguiu ganhar do Fortaleza, então não dá para contar como ponto ganho. Então é uma situação delicada. O Santos não pode brincar e vai contar de novo com a mediocridade dos adversários. Em 2023 não funcionou. Então tá muito ali, o Vitória tem um jogo a mais, mas pode reagir. O Fortaleza conquistou um pontinho. Então o Santos hoje precisa de usar todos os recursos que tem à disposição. E se o Neymar é o principal recurso técnico, tem de ir a campo. Não dá para poupar, não. Tem algo que a gente tem que observar em relação a essa questão do Neymar no jogo do Palmeiras, que é o piso, Zé, que é o sintético que tem jogador. Cada um tem sua opinião. Não vou nem entrar na se ele estiver apto, ele tem que ir pro jogo. Você acha, Zé? Não tem essa de Lógico. Porque uma situação ideal, né, Zé? Se o Santos estivesse mais tranquilo eu não vejo nem situação ideal. Se ele realmente quer demonstrar, desculpa, Zé Elias, se ele realmente quiser demonstrar todo esse amor que ele tem pelo Santos, se ele realmente quer fazer as pessoas crerem no fato de que ele realmente prioriza o Santos, se é isso que o Vojvoda está falando, é um discurso, é uma versão alinhada internamente, onde de fato é a verdade dos fatos, é uma grande oportunidade de demonstrar isso, é superar qualquer tipo de resistência, qualquer tipo de temor, qualquer tipo de dificuldade prévia para jogar no sintético e pegar o líder do campeonato na casa do líder para poder tentar fazer a diferença. Segue, Zé. Eu sou um pouco radical nesse sentido. Se o jogador de futebol está apto a jogar, vai pro jogo. Por que os outros jogadores vão se expor também, vão correr o risco de se machucar e você não? Eu não vejo, eu acho que se você está apto a jogar, você tem que ir pro jogo. Grama sintética, no teu contrato tem alguma coisa assim? O time aceitou? É uma imposição? Se estiver no contrato, aí você fala, tá bom. Está lá no contrato, ele colocou. Mas não me parece que está no contrato porque ele jogou contra o Atlético Mineiro. Ele jogou contra o Atlético Mineiro, então não está no contrato. Pelo menos eu acho que não está. Se estivesse, ele não jogaria ali. Então, assim, está bem, vai para o jogo. De novo, o futebol é um esporte coletivo. Não é um esporte individual. Individual você vai jogar tênis, vai jogar outros esportes que você tem que tomar as decisões sozinhos, golfe, mas assim, no futebol, você tem que jogar, você tem que estar exposto ali junto com os teus companheiros, junto com os caras que estão correndo, junto com os caras que estão tomando pancada, porque quando jogar contra o Palmeiras, é lógico que o Neymar vai fazer falta, mesmo jogando 45 minutos. Ele condiciona o adversário. Nós estamos vendo aí, ele condiciona o adversário, acabei de falar. Ninguém vai deixar o Neymar sozinho. Ninguém é louco de deixar o Neymar sozinho. Tá bom, Neymar, pega a bola aí e vou deixar você fazer o que você quiser. Não vai, porque ele vai pra dentro e vai fazer o gol. Tecnicamente ele é o melhor jogador do Santos. Lógico. Então eu acho que essa conversa do Vojvoda, eu acho que o teor foi assim, Neymar, eu necessito de você para jogar contra Palmeiras. Mas fica assim. Nem que 20 minutos, 30 minutos, 40 minutos. Vai ser muito importante para mim, muito importante. Por favor, joga, Neymar.
É esse o discurso que ele está fazendo. E meio que aí em on, você deixa assim, olha, mas tem a questão do... Eu acho que o jogador tem que jogar. Eu acho que vai jogar. Se não estiver no contrato, me parece que, por exemplo, o Soares tinha colocado no contrato que não jogaria, né? Em sintético. Colocou. Jogou quando teve no Grêmio. Então, se estiver no contrato dele, se não estiver, você é jogador igual aos outros. Você é igual aos outros, não tem diferença nenhuma. Mas eu sou fulano de tal, eu fiz isso. Não me interessa, os outros vão correr. Eles vão lutar, eles vão apanhar, eles vão escutar da torcida se perder o jogo. Né? Se perder o jogo, a torcida vai pegar no pé lá depois da partida. E o planejamento... Você vai ter que dar satisfação, né? Porque vocês perderam. Então, assim... Porque senão daqui a pouco vira uma moda, que esse negócio do piso. Ah, mas eu não jogo em gramado com buraco. Mas eu não sei o que... Não, cara, você foi escolher aqui no futebol. Não, e outra, tá na regra liberada. Você vê, até o Lucas Moura, do São Paulo, que fizeram lá, tentaram fazer um movimento para ser contra o gramado sintético. Se eu não me engano, ele jogou contra o Palmeiras no gramado sintético. E o movimento é legítimo. Os atletas podem não gostar... e podem até protestar. E com razão, porque é um outro tipo de futebol. É outra discussão, Zé. Eu acho que aí cada um vai ter. Eu concordo com o Breler. É outra discussão. Você vai discutir o quanto é benéfico ou não o gramado sintético. Agora, eu não vou pro jogo. O Soares é de outra cultura, de outra situação, e o Grêmio aceitou. 1 ponto conquistado ou 2 pontos que escaparam? Quero saber a tua opinião, torcedor tricolor, sobre o empate do Fortaleza em 1-1 com o Santos na Vila Belmiro. O empate não é ruim. O Fortaleza mantém a distância para o Santos em 5 pontos, diminui a diferença para o Vitória, porque o Vitória perdeu para o Cruzeiro nessa rodada. Então, o cenário ele não se altera tanto olhando para esses dois adversários. Além de que a derrota seria terrível, porque o Santos aumentaria a diferença para 8 pontos e aí sim seria um resultado catastrófico para o time do Fortaleza. Então, um pontinho fora de casa, um empate, pode ser valorizado sim. Mas pelo que foi o jogo, eu particularmente fico mais com a sensação de que o Fortaleza deixou escapar 2 pontos, porque poderia ter saído com a vitória, deveria ter saído com a vitória. Fortaleza fez um bom jogo contra o Santos. Foi muito competitivo, teve entrega, teve luta, teve aplicação tática. Fortaleza fez um bom primeiro tempo. Fez 1-0, fez o segundo gol, que acabou sendo anulado por centímetros, por detalhes. Então, por muito pouco, o Fortaleza não vai para o intervalo, levando a vantagem de 2 gols. Uma vantagem de 2-0, que encaminharia muito bem a vitória. Mesmo assim, mesmo no 1-0, Fortaleza, no segundo tempo, teve contra-ataques, teve oportunidades para marcar o segundo gol e para matar o jogo. Mas não fez, não as aproveitou. E aí, num lance fortuito, uma tentativa de cruzamento, a bola desvia no Bruno Pacheco, que acaba entrando. Fortaleza, no detalhe, também toma o gol do empate. Mesmo com o jogo em 1-1, o Fortaleza também teve chance para fazer o 2-1. Teve chance para fazer o gol da vitória. O Moisés teve uma oportunidade cara a cara com o Brasão, além de outros contra-ataques, ataques promissores que não foram conectados. Então, pelas oportunidades que o Fortaleza teve à sua disposição, se tivesse aproveitado melhor, e pela partida que fez, eu fico muito mais com a sensação de que a vitória esteve acessível ao Fortaleza, de que o Fortaleza poderia ter saído com os 3 pontos, que seria um resultado absolutamente espetacular. Mas, de todo modo, fica como positiva a atuação que o time teve. Já tinha ido bem contra o Flamengo, mostrando esse empenho, essa combatividade, mostrando ser um time que compete e que vai buscar o resultado, e isso novamente aconteceu contra o Santos. A preocupação é porque o tempo está passando. As rodadas estão se encerrando e cada vez mais o tempo vai jogando contra o Fortaleza. Fortaleza precisa urgentemente vencer jogos, precisa atingir a sua pontuação. E por isso que eu fico com essa sensação de que contra o Santos poderia ter sido ainda melhor. Foi um empate ruim? Não, não foi. Poderia ter sido melhor? Poderia sim, até porque o Fortaleza foi bem na primeira etapa, abriu o placar por 1-0, fez o segundo gol e o VAR acabou encontrando ali um impedimento do Breno Lopes. Teve a chance de matar o jogo no segundo tempo com o Diogo Barbosa, mas acabou chutando para fora. O Santos acabou encontrando um empate, um cruzamento em que a bola foi desviada do Bruno Pacheco. E aí depois teve a chance de fazer o segundo, de sair com a vitória, numa bela jogada do Moisés, que ia fazer um golaço, mas o goleiro Brasão acabou evitando. Enfim, um empate que não é frustrante, mas também não é de se comemorar. Fora de casa, geralmente a gente comemora um empate, mas nessa situação ficam ainda os 5 pontos de desvantagem para o Santos, que é justamente o primeiro time fora da zona do rebaixamento. Fortaleza ainda tem 8 partidas pela frente, matematicamente ainda tem condições, é verdade. O Santos hoje mostrou que é um time com muita fragilidade e o Fortaleza vem evoluindo. No jogo contra o Cruzeiro foi bem, no jogo contra a equipe do Flamengo foi bem, agora contra o Santos fez uma boa partida. Vamos ver no clássico contra o Ceará se o Fortaleza realmente está nessa evolução, está nesse crescimento para a torcida seguir acreditando que, como disse o Lucas Sacha, o mais importante é chegar lá, na última rodada,
para sair da zona do rebaixamento. E você, torcedor tricolor, ainda acredita que o Fortaleza possa sair dessa zona de rebaixamento? Deixa aí nos comentários e curte esse vídeo. Não consigo considerar um bom resultado para o Fortaleza esse empate com o Santos na Vila Belmiro. Na situação delicada que o tricolor se encontra dentro do Z4 há várias rodadas e restando apenas 7 jogos, vencer um rival direto é obrigação para quem quer escapar. O cálculo do Fortaleza hoje é o seguinte: são necessárias pelo menos 5 vitórias nessa reta final, e desperdiçar uma oportunidade contra um adversário direto complica o cenário. Além de deixar escapar uma vitória fundamental diante de um rival considerado mais acessível, o Fortaleza agora terá de buscar pontos contra equipes acima do Santos na tabela. Nenhum dos 7 jogos restantes será simples e o time está no limite da briga. Hoje a diferença para o Santos, primeiro time fora da zona, é de 5 pontos e qualquer deslize pode ser fatal. Os próximos 3 confrontos são duríssimos: o Clássico Rei contra o Ceará, o Grêmio no Castelão e o Bahia em Salvador. O ponto positivo no empate, na minha visão, foi o desempenho. Fortaleza adotou uma estratégia correta, mostrou a organização e conseguiu golpear o Santos em contra-ataques bem construídos. Foi superior ao Peixe na Vila e criou chances claríssimas para vencer, mas pecou na finalização. 2 delas vão ficar na cabeça do torcedor. Uma com o Diogo Barbosa e outra com o Moisés. Se mantiver esse nível de atuação, o Fortaleza pode ser, no mínimo, competitivo na reta final. O goleiro Breno também merece destaque especial aqui. Ele fez uma partida segura, evitou a derrota ali na reta final, um dos últimos lances, numa cobrança de falta do Neymar. E aí, torcedor, o que você achou do empate do Fortaleza nessa briga contra o rebaixamento e também a atuação do time? Deixa aí nos comentários. Para o que foi o jogo, o empate nem foi ruim. Fortaleza fez um bom primeiro tempo, um primeiro tempo muito melhor que o Santos em termos de proposta de jogo, se defendeu muito bem, baixou muito bem as linhas, não foi um time retranqueiro, fez também as transições, contou com uma grande partida de Breno Lopes, ele que teve as principais oportunidades, foi dele o passe para o gol do Barreiro, que faz seu segundo gol com a camisa tricolor. Fortaleza poderia até ter feito mais oportunidades ali, sofreu muito pouco, o Breno praticamente não fez defesa, só um lance mais de perigo, mas no segundo tempo o que era esperado aconteceu, o Santos veio para cima, se lançou ao ataque, o Vojvoda fez mudanças ali que colocou o time paulista para cima e o Fortaleza talvez teve mais dificuldade, continuou marcando firme, suportou até mais ou menos ali o minuto 25, o Santos começou a encadear ali uma sequência de chances até chegar ao gol de empate e daí para frente ficou um jogo equilibrado, mas com o Santos impondo seu ritmo no campo de ataque. O que faltou talvez ao Fortaleza na segunda etapa foi a efetividade que teve no primeiro. Pelo menos 3 chances ali, com Moisés, Breno Lopes e Diogo Barbosa, para poder matar o jogo. Então, no fim das contas, o Fortaleza reage no campeonato, começa a jogar bem no campeonato, assim como foi contra o Flamengo. Faz uma partida competitiva contra o Santos. Mas o empate acaba sendo pouco diante da necessidade que o time tem de sair da zona de abaixamento. A sensação que dá é, será que o Fortaleza está reagindo tarde demais no Brasileirão? E o Fortaleza poderia ter ficado distante apenas 2 pontos para sair da zona de rebaixamento neste sábado contra o Santos, mas empatou por 1-1 numa partida em que saiu na frente e foi melhor. Poderia inclusive ter ampliado o placar e sair vitorioso da Vila Belmiro, mas não foi o que aconteceu. A distância para sair da zona de rebaixamento segue em 5 pontos. O Santos tem 33, o Fortaleza 28, entre os dois o Vitória, que perdeu mais uma partida, perdeu para o Cruzeiro. Fortaleza fez um jogo bem organizado na Vila, o Palermo montou bem, repetiu o time pela primeira vez na vida do Fortaleza na Série A em 2025, time repetido, time organizado, teve muitos espaços para criar, principalmente do lado esquerdo, foi assim que abriu o placar com Adam Barreiro e poderia ter ampliado o marcador em diversas oportunidades, mas não conseguiu. No segundo tempo, o Santos melhorou um pouquinho com a entrada do Neymar, mas foi o Fortaleza que teve as melhores oportunidades, evidentemente pelo lado esquerdo e pelo centro. Diogo Barbosa perdeu um gol incrível. Quando estava 1-1, Moisés perdeu um gol incrível. O Breno fez uma defesa muito legal também na cobrança do Neymar, mas o Fortaleza poderia ter saído vitorioso. Foi um time organizado, jogou melhor do que o Santos, mas empatou. É que a tabela do Santos nos próximos jogos é muito difícil. A do Fortaleza é um pouco mais tranquila. É nisso que o Tricolor aposta para tentar sair da zona do rebaixamento. Trazer aqui agora a classificação do Campeonato Brasileiro após os jogos deste sábado, né? Faltando ainda Flamengo e Sport, né? A partida começa às 9 horas da noite. Tivemos hoje Santos e Fortaleza 1-1. Cruzeiro venceu o Vitória 3-1. Mirassol e Botafogo 0-0. Cruzeiro chegou aos 60 pontos na competição.
Tem 2 jogos a mais, né? Que Flamengo e Palmeiras. Aí o Vitória continua no Z4 com 31 pontos. Santos empatou, ganhou 1 pontinho, 33. Fortaleza também ganhou 1 pontinho, foi para 28. Mirassol e Botafogo, jogo ruim. Mirassol 56, Botafogo 48. Então tá aí os jogos deste sábado, faltando Flamengo e Sport. Gostou do vídeo? Deixa o like, se inscreva no canal, ativa o sininho das notificações. Forte abraço a todos e até o nosso próximo vídeo aqui no nosso canal.